Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Em um caminho tranquilo, a cada passo, uma nova descoberta. Pérolas de luz surgem, iluminando o caminho e trazendo esperança. A beleza da jornada está em cada passo que damos. Seguindo em frente, sempre descobrindo. Pérolas da Revista Espírita. Muito boa noite, você que está aí nos acompanhando do seu lar, na rua, na estrada, no trabalho, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Se por acaso você está assistindo ao vivo, então é sábado, 20 horas, que o Mestre Jesus esteja conosco neste momento, né? E estamos aqui hoje com o nosso querido Rafael aqui nos acompanhando, conseguiu tirar um tempinho para vir para aqui estudar o pensamento de Erasto, um tema fantástico, né? E hoje à tarde, né? O Rafael, vocês estão assistindo à noite, ele está ali se preparando, porque daqui a pouco, hoje aqui no sábado à tarde, né? São 4 horas da tarde. Daqui a pouquinho o Rafael vai estar lá na SEAC, falando daqui a pouco o Rafael fala qual vai ser o tema que ele vai falar e tal. E aí, quem pôde participar, né, assistiu ao vivo lá na SEAC. O grande, gigantesco, imenso cheiro no coração da nossa querida Silvia, do nosso querido Delson, que nos acolhem aqui nos estúdios virtuais da Web Rádio Cristo Consolador, e principalmente aos bons espíritos, aos amigos espirituais que nos assistem, que estão do nosso lado, ao Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, a Francisco de Assis, que são almas, que são espíritos assim, ao qual temos um carinho, um amor muito grande, especial o nosso querido Mestre Jesus. Meu querido Rafa, como é que você está? Me conte. Olá, pessoal. Olá, Índio. Confesso que estava com saudade de fazer uma gravação desse momento de estudo, desse momento de bate-papo nosso. É verdade também que as tribulações, aí, os compromissos profissionais e também do próprio espiritismo acabou dificultando um pouquinho as últimas semanas para a gente poder se encontrar nessa gravação, o que também não nos impediu de conversarmos em outros momentos. Você sempre me auxiliando, sempre aprendendo junto. E é isso, estamos aqui. Quando você agradeço já o convite
que você me fez para fazer essa gravação, para fazer esse estudo. Estava aqui me preparando para fazer a palestra, e você sabe como é difícil para mim, mas aceito o convite para esse nosso estudo, para essa nossa conversa sobre o Espiritismo. E quem sabe se a palestra não vai ao ar pelo canal Esmiuçando, hein? Eu espero que não, viu? Quem sabe, né? Eu espero que não. Quem sabe? É só olhar, pessoal. Se rolar aí para baixo, tiver a palestra do Rafael, que foi transmitida pelo canal Esmiuçando. Muito bem. Pessoal, sem mais delongas, né? Pedir para o nosso querido Rafael fazer a nossa prece de agradecimento inicial. Então, para depois a gente seguir aqui no nosso estudo. Enquanto isso, pessoal, nós vamos trabalhar o texto Cura Moral dos Encarnados. É uma pergunta que Allan Kardec faz. São Luís responde. Depois teve mais 6 espíritos que também responderam a mesma questão. E Kardec trouxe a resposta do Lamennais e a resposta de Erasto. Nós vamos analisar a resposta de Erasto a essa pergunta que Kardec faz muito, muito pertinente. Meu querido Rafael, faz nossa prece, por favor. Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, que nos inspiram, agradecemos por esse momento de estudo, de comunhão, que possamos aprender um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre essa doutrina que nos conforta, que nos esclarece, que nos demonstra a imortalidade da alma, que nos mostra que estamos em profundo e contínuo aprimoramento moral, nos auxiliando nas vicissitudes, nos nossos problemas, enfrentar eles, que nos mostra que o caminho do perdão, que o caminho do autoconhecimento, que o caminho do amor ao próximo nos levará a viver o reino de Deus que está dentro de nós. Obrigado, Mestre. Obrigado. Assim seja. Muito bem, meu querido Rafael. Como eu disse, pessoal, está passando aí embaixo, olha, Cura Moral dos Encarnados, Revista Espírita, julho de 1865. Quem tiver em papel, pode pegar aí o volume de 65. Quem não tem papel, pode ter em PDF. Quem não tem, é só abrir aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, no Kardecpedia, e vai lá na Revista Espírita de julho de 1865. Cura Moral dos Encarnados. Rafa, cura moral, né? Nós já estudamos em vários textos, em vários momentos, assim, dentro do texto kardeciano, né? Quando falamos da moral, nós estamos falando de quem nós somos, na nossa essência, né? E que Kardec, ele compara muitas vezes, faz uma analogia muitas vezes com as nossas imperfeições morais como uma doença, né? E a evolução moral, a ascendência moral como estado de saúde. E aqui ele mantém a mesma lógica, né? Então, a cura moral dos encarnados. O que é curioso é que não é a cura moral dos espíritos, que todos somos espíritos, que é a cura moral dos encarnados. Não está falando da gente. Né? E aí ele começa com a seguinte questão. Muitas vezes, vêem-se espíritos de natureza má ceder muito prontamente sobre a influência da moralização e se melhorar. Isso é muito comum nas reuniões mediúnicas. E o obsessor e todo um trabalho envolvendo médiums, dialogadores, os espíritos, coordenadores das atividades, eles vêm e conversam com aquele espírito para que ele tome jeito, né? E desista do processo obsessivo e siga a vida dele. E segue. Ele diz, olha, muitas vezes se vê isso.
pode-se agir do mesmo modo sobre os encarnados, mas com muito mais trabalho. Então, é possível também moralizar os encarnados para que eles se melhorem. Por que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? Olha a pergunta que esse homem traz para os espíritos. Por que é mais fácil ensinar moral aos espíritos, aos dos mortos, do que a nós que estamos encarnados? E aí ele conta aqui, então nasceu essa pergunta, né, qual ele vai contar aqui no parágrafo seguinte, né, essa pergunta foi motivada pelo seguinte fato. Ele conta aqui, ele diz assim: consultado a respeito, respondeu o Espírito São Luís. Então, o Espírito São Luís responde à questão especificamente em relação ao fato. E aí ele diz assim, no final, né, 6 respostas foram obtidas, todas concordando perfeitamente entre si. Citaremos apenas 2 para evitar repetições inúteis. Escolhemos aquelas em que a questão é tratada com mais desenvolvimento. Então, a primeira, número 1, é a resposta de Lamennais. E muito curtinha ali, 4 parágrafozinhos e tal. E a segunda resposta é a resposta de Erasto. Como estamos estudando o pensamento de Erasto, nós vamos ver essa resposta. Você está com o texto aí, Rafael? Você lê para a gente? Vou lendo devagarzinho, e aí, quando for para parar, você só avisar. Vamos fazer primeiro uma leitura do texto todo, já que ele é curto? Né? Tá. Pode ler, vai lendo devagar, mas lê todo, né? Aí depois a gente volta e fazemos a releitura pontuando. Perfeito. Então vamos lá. Quantos problemas e questões a resolver antes que seja realizada a transformação humana conforme as ideias espíritas? A educação dos espíritos e dos encarnados, do ponto de vista moral, está entre eles. Os desencarnados estão desembaraçados dos laços da carne e não mais lhe sofrem as condições inferiores, ao passo que os homens, acorrentados numa matéria imperiosa do ponto de vista pessoal, deixam-se arrastar pelo estado das provas no qual estão mergulhados. É a diferença dessas diversas situações que se deve atribuir à dificuldade que os espíritos iniciadores e os homens que têm essa missão experimentam para melhorar rapidamente. E, por assim dizer, em algumas semanas, os homens que lhes são confiados. Ao contrário, os espíritos, os quais a matéria não mais impõe as suas leis e não mais fornece os meios de satisfazerem seus maus apetites, e que, por consequência, não têm mais desejos inconfessáveis, são mais aptos a aceitar os conselhos que lhes são dados. Talvez respondam com essa pergunta que tem a sua importância. Por que eles não escutam os conselhos de seus guias do espaço e esperam os sentimentos dos homens? Ensinamentos. Ensinamentos dos homens? Porque é necessário que os dois mundos, visível e invisível, reajam um sobre o outro, e que a ação dos humanos seja útil aos que viveram, como a ação da maior parte destes é benéfica aos que vivem entre vós. É uma dupla corrente, uma dupla ação, igualmente satisfatória para esses dois mundos,
que estão unidos por tantos laços. Eis minha resposta à pergunta feita por vosso presidente. Erasto, médio do senhor Dumbbell. O que você me diz, Rafa, assim, nessa primeira leitura que você faz? O que é que chamou mais atenção, né? Tem muitos pontos aqui, mas, assim, na primeira leitura, poxa, isso aqui bateu. Olha, pelo que me chamou mais atenção aqui, eu entendo que nós, encarnados, nós estamos mais propícios em aceitar a influência da matéria. E focamos, assim, nas nossas provas aqui e acabamos colocando em segundo plano, tendo mais dificuldade em aceitar algumas essas sugestões de educação moral que nos são colocadas. Por isso que nós temos dificuldade em aceitar os conselhos, por exemplo, dos nossos guias, né? Essa moralização, até esse convívio pessoal entre nós. Eu não sei, talvez vamos partir para uma segunda, terceira, quarta leitura para que eu consiga me aprofundar mais. Mas nesse primeiro momento foi esse meu início de interpretação. Perfeito, não? Perfeito. Então vamos aqui devagarzinho, né? Vamos pegando pedacinho, cada um dos parágrafos. Vejam só a pergunta, né? Vamos lembrar a pergunta. Por que é que aparentemente é mais fácil o ensino moral, ensinar moral, visando a se melhorar, né? Obviamente, aos desencarnados que aos encarnados? Essa é a pergunta. E aí, olha, ele começa assim. Quantos problemas e questões a resolver antes que seja realizada a transformação humana conforme as ideias espíritas? Então, isso é interessante, a transformação da humanidade conforme as ideias espíritas. E quais são as ideias espíritas? A de uma sociedade onde a lei de amor, justiça e caridade reine. Essa sociedade ela vai se alcançar pela transformação dos homens, dos seus indivíduos. Está lá na lei de progresso. A terceira parte do livro dos Espíritos. Então, isso é a ideia de transformação humana conforme as ideias espíritas. Aí, a educação dos espíritos e dos encarnados, do ponto de vista moral, quer dizer, educação moral, educação do ponto de vista da moral, né, que é os indivíduos se tornarem moralmente melhores. Isto é, lá no Livro dos Espíritos, a definição de moral, na questão do 629, que é a regra de bem proceder, a moral estabelece o que deve ou não ser feito, né? Relacionado com a lei divina, tal, ali junto com a questão 630, que vai falar sobre o bem e o mal. Então, uma educação moral é a educação que tem como objetivo o aprimoramento moral dos indivíduos. Só vamos lembrar que, do ponto de vista pedagógico, das estratégias de ensino, moral é uma coisa que só se ensina pelo exemplo. Então, você traz uma questão de definições teóricas, tá? Vamos falar do perdão, por exemplo, eu uso muito o perdão nas palestras. Então, a educação moral, ou a educação do indivíduo do ponto de vista da moral, ou do ponto de vista moral, no que diz respeito ao perdão, estabelece que ensina-se perdoar a quem não consegue perdoar. Para que essa pessoa consiga perdoar. Só que eu só vou conseguir ensinar isso se eu der o exemplo do perdão. Então, vai ter um momento de explicar para o outro, olha, o perdão tem essas e essas e essas e essas características, né? O objetivo dele é isso e isso aqui. Então, como é que faz? Olha, você faz assim. Aí vai lá e faz. Foi o exemplo que Jesus, foi a forma que Jesus
usou para ensinar. Aí esse segundo parágrafo é provavelmente o parágrafo mais importante da resposta. Os desencarnados estão desembaraçados dos laços da carne e não mais lhes sofrem as condições inferiores. Os desencarnados estão desembaraçados dos laços da carne e não mais lhes sofrem as condições inferiores. Aí você pode dizer, mas Enzio, não é o que a gente vê, né? Você vai para a reunião mediúnica, os desencarnados estão tudo apegados. Então, peraí. Então, será que estamos falando da mesma pessoa? Sim, mas não é tudo desencarnado? Peraí. Qual é a definição de desencarnado que a gente usa? Indivíduo que morreu. Qual é a definição de desencarnado aqui? Desencarnados são aqueles que estão desembaraçados dos laços da carne e não mais lhes sofrem as condições inferiores. Então quer dizer que eu posso morrer e não desencarnar? Uhum. Pode. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Inclusive tem um texto de Manuel, eu sempre falava isso, sabe? O pessoal olhava torto para mim. Que eu dizia, morrer e desencarnar não é a mesma coisa. Não, mas é porque todo mundo fala isso. Tá, tudo bem. Tudo bem. Quando a gente estuda Kardec, a gente vê que não é. E aí, Manuel Flamengo de Miranda, no livro Entre Dois Mundos, escreve um texto, morrer e desencarnar. Aí ele traz textualmente que não são a mesma coisa. Morrer é um fenômeno natural que todo mundo vai passar. Desencarnar é se libertar de todos os laços e influências da carne. Todas as influências da matéria. Você que é um camarada que vem estudando bastante, eu sei que a sua palestra que você vai fazer daqui a pouco, no caso quem está assistindo ao vivo, que você fez há pouco tempo lá na SEAC, você vai falar sobre uma coisa que é a definição disso aqui, né? Quer dizer, é a palavra que expressa isso aqui. Condição onde não há mais essa influência da carne e das condições inferiores. Qual é o nome que se dá a isso? Pureza. 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 Então, a ideia de pureza é a ideia de não influência da matéria. E mesmo quando essa influência ocorre, ela não nos torna influenciados. Como assim, Ed? Olha, eu, Rafael, e você que está nos assistindo agora, apesar de que tem uns mortos que assistem, né, na casa das pessoas, mas vamos fazer só da gente, só desencarnado, já que o tema é da gente. Você, nesse momento, está assistindo, João, né, e nós aqui, nós estamos encarnados. Estando encarnados, isso quer dizer que nós temos um corpo físico que, esse corpo físico, ele impõe para nós uma série de influências. Né? Influências. Se você não jantou, daqui a pouco você vai jantar. Então, você vai fazer uma coisa baseado na influência que o corpo impõe sobre você. Ele precisa de alimento, então você vai lá e come. Só que o corpo, em tese, ele não deveria estabelecer o que você vai comer. Porque isso muitas vezes vai ter uma relação de conduta. O corpo precisa de determinados alimentos. Então, quem vai selecionar os alimentos é você. Porém, na hora que você... eu lembro assistindo aulas sobre obesidade. Segundo os médicos, o obeso, né, há uma alteração em alguns mecanismos da célula. Porque numa pessoa não obesa, o que vai determinar o que a célula precisa para o seu funcionamento são as células musculares, por exemplo. Mas no obeso, o que vai determinar esse mecanismo não são as células musculares, são as células
lipídicas. São as células de gordura. Então, isso vai alterar o que você deseja comer. E a quantidade do que você deseja comer. Então, o corpo, ele tem uma influência natural em função dos seus mecanismos, mas essa influência, ela consegue te controlar a ponto de você fazer o que o corpo quer. Então, nesse caso, o corpo tem uma influência sobre você nesse sentido. No caso de, por exemplo, Rafael ele não é obeso. Se ele consegue determinar o que ele vai comer quando o corpo pede alimento, o corpo pede alimento, então vai influenciar para que ele tenha fome, mas não influencia moralmente o Rafael. Lembra que moral é regra de bem proceder. Certo? Se o seu corpo estabelece que você deve proceder mal, porque o corpo tem um desejo, o corpo tem um anseio, e você cede a esse anseio, que vai além da necessidade, no caso do alimento, você é totalmente submetido à influência da matéria. E o que ele está dizendo aqui é que os desencarnados estão desembaraçados dos laços da carne e não mais lhes sofrem as condições inferiores. Então, o desencarnado é aquele que se libertou completamente do corpo e aquele corpo não continua influenciando sobre ele. Mas, Enzo, o cara morreu há 10 mil anos. Mas não tem mais nem o pó, não tem, até os átomos já se dissiparam tudo. Como é que esse corpo continua influenciando o cara? Aí os espíritos vão explicar uma coisa chamada aparência. Os mortos, os desencarnados. Então, não desencarnados, o indivíduo morre, mas ele continua mantendo a lembrança da condição de encarnado. E aí o seu perispírito vai reproduzir essa lembrança, vai ganhar os contornos do corpo físico e o espírito continua agindo como se tivesse encarnado. Então ele continua sob a influência do corpo físico, mesmo o corpo físico não existindo mais. Porque está tudo na mente dele, né? Nas suas lembranças, nas suas memórias de encarnado. Então, ele reproduz a condição de encarnado não tendo mais o corpo físico. Então, ele não desencarnou. Então, ele é totalmente impuro. Então, os desencarnados estão desembaraçados dos laços da carne e não mais lhes sofrem as condições inferiores. Ao passo que os homens, nós, acorrentados numa matéria imperiosa do ponto de vista pessoal. Como assim? Se uma pessoa chegar para você, Rafael, e tecer sobre vossa forma escultural, né, de Deus grego, e tecer um comentário contrário a este ponto de vista, é provável, né, que por uma questão de defesa da sua aparência, e como consequência, defesa da sua honra, você se irrite com a pessoa. Mas, em especial, esse assunto é uma coisa muito pessoal. Certo? É algo muito pessoal, essa questão de aparência. É o seu corpo. Você faz altos investimentos financeiros no seu corpo. Academia, estética, cirurgiões e tudo mais. Quer dizer, você tem um corpo que você mantém esculturalmente falando, né? Isso para você vale muito, é isso que alimenta o seu valor enquanto pessoa,
enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto homem, né? Quer dizer, e não adianta dizer assim, Rafa, você não acha que está demais, cara? Olha, eu estou olhando para você, você já esticou tanto que a orelha direita já está quase encostando na orelha... a orelha direita já está quase encostando na orelha esquerda, cara. Não, olha como eu tô. Você está com inveja da minha esbelteza, beleza, né? Cara, você está acorrentado numa matéria imperiosa do ponto de vista pessoal, do seu ponto de vista. Deixam-se arrastar pelo estado das provas no qual estão mergulhados. Como assim? Compartilhei com você há pouco tempo, né, um videozinho onde pessoas, o vídeo é em inglês, a narração é em inglês, então não consegui entender, mas pelo vídeo dá para se compreender que são pessoas, né, crianças, jovens, adultos, mulheres, homens, né, que estão rapando o seu cabelo, né, raspando o cabelo, muito provavelmente por questões de câncer, né? Acredito que ali todos, como eu não entendi a narração, todos são têm câncer, né? Então as crianças, muitas mulheres ali, principalmente o raspar o cabeça para a mulher é um peso muito maior, né? E o curioso é que as mulheres ali nos salões, alguns casos ali, família, todo mundo junto, mas alguns casos ali, principalmente no começo do vídeo, aquelas mulheres ali no salão onde o rapaz, né, tá ali passando a máquina no cabelo, né, e o rapaz geralmente para o barbeiro, né, ele tá passando a máquina no cabelo da pessoa e a pessoa ali triste, né, e aí o barbeiro vai e passa a máquina no próprio cabelo. Num sentimento de empatia sem parâmetros, né? E aí você pega uma pessoa como essa que descobre que tem um câncer e vem todo o peso que essa doença, né, traz, e você começa a se questionar sobre a ação divina na sua vida, a presença de Deus na sua vida, você mergulha num estado consciencial muito duro, de muita depreciação de si mesmo. Mas espera aí, é teu corpo que está com a doença, não é você. Mesmo hoje, nós sabemos, com o conhecimento que já se tem, que se fala da influência das emoções nas patologias, e pegando o caso aqui do câncer, né? Essa influência é muito grande. Quando falamos de emoções, nós estamos falando de expressões de sentimentos do espírito através do seu corpo. Quer dizer, aquela condição patológica, aquela doença que traz um conjunto de experiências, quer dizer, provacionais, ela pode gerar em você um conjunto de repercussões muito duros. E aí nós vamos ver suicidas, pessoas que realmente enfrentaram doenças nesse patamar, que ao chegarem no mundo espiritual, elas mantêm aquela condição. Quer dizer, a influência que a doença tem na pessoa é tão grande que extrapola os limites do corpo. É por isso, ó, acorrentados numa matéria imperiosa do ponto de vista pessoal, deixam-se arrastar pelo estado das provas no qual estão mergulhados. Os espíritos encarnados já se desembaraçaram dos laços da matéria, dos laços da carne. O encarnado que está acorrentado a essas condições, né, ele até usa o verbo mergulhar. Enquanto um já está desembaraçado, o outro está mergulhado naquele contexto. Pureza, impureza. É a diferença dessas diversas situações que se deve atribuir
A dificuldade é a diferença dessas diversas situações que se deve atribuir à dificuldade que os espíritos iniciadores e aos homens que têm essa missão experimentam para melhorar rapidamente. Quer dizer, é exatamente isso, né? A diferença que existe nesse estado de pureza e de impureza, né? Desse desembaraçar dos laços da carne, da influência da matéria, esse mergulhar nessa influência, é justamente nisso que podemos atribuir a dificuldade que os espíritos iniciadores, um Erasto e um Rafael, que está ali, levando a mensagem através da palestra, é essa dificuldade que estas pessoas têm de ensinar moral aos homens, aos encarnados. Por assim dizer, em algumas semanas, os homens que lhes são confiados. Os espíritos mais rapidamente, os homens mais demoradamente. Ao contrário, os espíritos aos quais a matéria não mais impõe as suas leis e não mais fornece os meios de satisfazerem seus maus apetites e que, por consequência, não têm mais desejos inconfessáveis, são mais aptos a aceitar os conselhos que lhes são dados. Aí veja só, nesse parágrafo ele começou falando dos desencarnados que já estão desembaraçados. Falou dos homens que estão mergulhados. E aqui ele diz aqui, ao contrário, os espíritos aos quais a matéria não mais impõe suas leis. Aí eu posso fazer aquela leitura contrário senso. Né? Ao contrário, quer dizer, do mesmo modo, os espíritos aos quais a matéria ainda impõe suas leis, né, e fornecem os meios de satisfazer seus maus apetites e, como consequência, mantêm seus desejos inconfessáveis, esses também são inaptos ou menos aptos a aceitar os conselhos que lhes são dados. Em termo, o que dificulta o ensino moral e o alcance do resultado desse ensino moral para aquele que se propõe a esse ensino moral, tanto os espíritos quanto como você, o cara que assume a missão de levar a mensagem do evangelho através... Isso não quer dizer que sejamos missionários, né, Rafael? Assumir uma missão não me faz ser missionário. É aí que está a nossa dificuldade. É a influência que a matéria impõe ao indivíduo que se permite essa influência. Tanto os vivos quanto os mortos. O que você acrescenta mais desse parágrafo? A gente tem o próximo, né? Mas o que te chamou a atenção agora nesse esmiuçar aqui desse texto? Olha, eu fiquei pensando naquela questão dos espíritos, né? Dos puros, dos impuros, dos perfeitos, e toda aquela situação mais ampla, né? Ah, eu acredito que aquilo que eu disse já na primeira leitura, eu acredito que ela realmente faz sentido para mim isso, e faz bastante sentido até pela própria palestra que eu vou estar daqui a uma hora, uma hora e pouquinho fazendo ela, né? Que é essa pureza, que é essa nossa influência da matéria. A gente encarnado, a gente vai estar sempre recebendo a influência, né? Mas a gente tem que trabalhar essa desinfluência, ou seja, para que ela não sirva para que a gente não nos controle na nossa tomada de decisão, né? Então, e essa questão da matéria, eu penso que a raiva, por exemplo, ela é uma influência, sobre a matéria, sobre nós, por exemplo.
quando você tem fome, né? Você falou da fome. Aí você fica com fome e, devido à influência, você fica com raiva, que também é um instinto animal, mas também é influência da matéria. Então, são desdobramentos. E também achei muito legal a forma que você falou sobre morrer e não desencarnar. Morrer e ficar apegado à matéria. E agora, no final, ele fala, olha, e esses espíritos, então, né, que já estão nesse desencarne em si, já se libertaram da influência da matéria, são de fato mais fáceis. Isso não significa que eles são, na minha visão, se eu estiver errado, me corrija. Isso não significa que eles são perfeitos ou não. Isso só significa que eles a matéria já não tem essa influência para eles, o que faz com que sejam mais fáceis deles entenderem aquilo que nós sabemos que tem que ser feito e não fazemos. Aquilo que, pela influência da matéria que nos atinge. Muito bem, muito bem. Tem uma coisa que eu gosto muito do Espírito Erasto, e esse é um dos motivos por ter escolhido tratar as ideias dele, o pensamento dele aqui no nosso estudo, é que ele é um espírito que ele é questionador, né? Ele às vezes joga o cara contra a parede e diz assim, peraí, pensa um pouquinho, raciocina comigo. Né? Porque olha o que ele faz aqui agora. Talvez responda com esta pergunta que tem a sua importância. Né? Talvez respondam com esta pergunta, ele vai fazer uma pergunta aqui, que tem a sua importância. Porque assim, qual é a pergunta? Por que é que determinados espíritos, por que os espíritos, os desencarnados, aqueles que já realmente não têm, é mais fácil o ensino moral a eles do que os encarnados? Por que o espírito vem na reunião mediúnica, no diálogo ali, na reunião espírita, né? O camarada conversa com o espírito aceita os argumentos e os encarnados não. Aí ele faz isso que a gente fala, ao contrário senso, né? Porque eles, os espíritos, não escutam os conselhos de seus guias do espaço e esperam os ensinamentos dos homens. Eu gosto do Erasto por causa disso. Ele muitas vezes ele faz esse jogo, sabe? Ele joga você para um lado, ele joga uma pergunta, aí traz para cá, ele faz você pensar, né? Ele movimenta o raciocínio, e sempre dentro de uma lógica. Por que, então, que ele tem que ser os encarnados que vão ensinar a moral para um morto? Aí, olha, Rafael, porque aí é aquele ponto que a gente falava antes, a questão da influência. O problema não é a influência que o corpo tem, que o corpo impõe. O problema é a influência que ele tem sobre nós. Então, ele vai impor a influência de você vai ter que comer. Ele vai determinar isso. Mas ele não impõe sobre nós como isso deve acontecer. Não, mas Enzo, quando o corpo está precisando de açúcar, vem a vontade de comer doce. Tá, mas ele não diz que doce você vai comer. Mas quando está com sede, o corpo impõe que se tome água. Mas ele não vai dizer que é para tomar gelada, quente, fria, água tônica, água com gás, água sem gás. Ele não estabelece isso. Quando o corpo exige, traz a situação e impõe que seja desse ou daquele jeito, aí o corpo está te controlando. Aí tem uma influência, é isso que eu falo, influência completa da matéria. Aí, Erasto responde essa pergunta. Por que é necessário que os dois mundos, visível e invisível, reajam um sobre o outro e que a ação dos humanos, isso aqui é muito importante, Rafael. Isso aqui está para a gente, é para nós, olha o recado nosso aqui. Porque é necessário que os dois mundos, visível e invisível, reajam um sobre o outro e que a ação dos humanos, de nós que ainda estamos na carne,
seja útil aos que viveram. Lembra que eu falei que moral só se ensina com o exemplo? Olha o que ele está falando aqui. Eu não consigo dar o exemplo, porque eu não estou na carne. Só quem pode dar o exemplo de quem ainda mantém uma impressão de quem está na carne, para se libertar disso, é quem está na carne. É quem está na carne. Porque é necessário que os dois mundos, visível e invisível, reajam um sobre o outro e que a ação dos humanos seja útil aos que viveram, como a ação da maior parte destes é benéfica aos que vivem entre nós. É uma dupla corrente, uma dupla ação, igualmente satisfatória para esses dois mundos que estão unidos por tantos laços. Eis a minha resposta à pergunta feita por vosso presidente, quer dizer, por Kardec, né? Esse aqui ele está falando de exemplo? Exatamente. Eu falei, ele está falando de exemplo aqui? Ele está falando que a gente é exemplo? A gente devia ser. É. Como uma forma de exemplo para os desencarnados. Lembra uma vez que você chegou lá na SIAC e você disse que eu estava brabo? Sim, sim. Eu, Ele na estava verdade, sozinho, viu, pessoal? Vocês que não sabem, ele estava sozinho no salão. O salão do SEAC é um salão grande, cabe mais de 100 pessoas, um salão grande. E ele estava sozinho, sentado lá no pé do púlpito, né? Ali na frente, sentado, brabo, e conversando. Eu não estava sozinho, então. E você lembra? Por que você está bravo? Eu disse, cara, um monte de espírito aí, cara. Os caras faz 4.000 anos que estão se odiando e tal, né? E já não era para estar mais com esse jeito. A gente está aqui encarnado. Olha o esforço que a gente está fazendo aqui para não ter raiva um do outro. E o corpo traz um peso, né? Porque a emoção raiva faz com que... A emoção raiva vai surgir num momento, num contexto de insegurança para o indivíduo, aí vai surgir a raiva, e eu posso agir com essa, assim, movido por essa raiva, porque a raiva está ali. Mas emoção e raiva é uma questão do corpo físico. O morto não é para sentir raiva. E o cara fica alimentando a raiva. Ele não tem mais corpo, ele não vai ficar alimentando a raiva. Olha a força que o cara faz para continuar sofrendo. A gente não, a gente tem um corpo, tem um peso isso aqui. E os caras, 4, 5 mil anos, do mesmo jeito, então não estava bravo. Estava puxando a orelha dos peão. Essa que é a verdade. E aí, é isso que ele está falando aqui. Nós temos um corpo físico que impõe essa influência. E nós aqui num esforço danado para sublimar essa influência e não deixar ela me controlar. Vem a fome? Vem, então vou cuidar. Vai vir? Vai, é o corpo influenciando. Mas aí eu preciso cuidar o que eu vou comer. É o corpo dizendo, olha, a libido está aqui. Como você vai lidar com a libido? E aí eu, poxa, como é que eu lido com isso? Eu tenho que lidar desse jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. O morto não, ele não tem mais o corpo, e ele ainda continua apegado a isso. Então, nessa interação entre esses dois mundos, cara, o meu esforço, você está entendendo? Eu tenho um corpo, eu estou com a carga aqui. Ele não tem mais corpo, então ele não tem essa carga. Mas ele continua escravo igual a mim. É por isso que, veja, a pergunta é, por que eles não escutam quem está lá e é mais fácil escutar quem está aqui? Ontem, no nosso estudo, se comentava isso, né? A gente vai para a reunião mediúnica, a gente ouve as histórias dos espíritos, a gente acha que não tem nada a ver com aquilo. Quer dizer, eu posso, no meu esforço de transformação, ser inspiração para quem está lá. E a história dele é inspiração para que eu não seja ele amanhã.
Por isso essa interação entre os dois mundos que o Erasto fala. Percebe? Meu querido, nós temos 10 minutinhos, então você trazer suas considerações finais agora sobre o texto todo, né, nessas duas leituras, só duas, né? Quantas elas merecem? Mas está muito relacionado com o que nós estudamos ontem, né, no nosso grupo de estudo sobre reuniões mediúnicas. E o que você traz aí para a gente para finalizar e depois considerações finais? Esse convite de estudo dos pensamentos de Erasto, das dissertações, né, dos ensinos dele, nos provoca diversas reflexões. Isso pode parecer mecânico falar isso, mas não é. Não é. Quando você se propõe a fazer uma leitura, palavra a palavra, frase a frase, sentimento a sentimento, você percebe que isso faz sentido. Isso faz sentido para nós. Por que que nós não desenvolvemos? Por que que nós não colocamos na prática? Então, se está fazendo sentido esse estudo, essa leitura, para que a gente possa agir, para que a gente possa iniciar mais uma vez ou continuar esse processo de desinfluência da matéria que vem ocorrendo já, que nós já estamos nos esforçando para isso, e que a cada etapa nós avançamos. E agora com esse texto, o Erasto deixa muito claro, não só o exemplo, mas deixa muito clara a responsabilidade. A responsabilidade daqueles que já viveram, que passaram por aqui, que contribuíram de alguma maneira com sua cota, e que agora vem nós, encarnados, como exemplos, e em algum momento nós também, como os desencarnados, também teremos os exemplos dos encarnados aqui. Então, é um texto profundo, é importante. Para mim foi importante estudar ele nesse momento, já que eu estou aí há 1h30 de iniciar uma palestra sobre pureza de coração, sobre tratando no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E é esse o convite nesse nosso trabalho interno, que é sempre dentro para fora, para que a gente consiga suportar as nossas provas, as nossas situações do dia a dia e continuar no estudo, no trabalho, no serviço. E é isso, Enzo. Obrigado, Rafael. E aí, pessoal, leiam a resposta de São Luís, que está lá logo abaixo da pergunta, e o texto de Lamennais. O texto de Lamennais tem a seguinte frase, que é, assim, aquela frase muito pontual. A carne lhe faz esquecer o espírito. Isso quer dizer, quando nós encarnamos, nós esquecemos que somos espírito imortal. Então, nós entramos num estado de inconsciência de nós mesmos. É um texto muito riquíssimo para o nosso crescimento. Então, pessoal, estamos aqui há 6 minutos da conclusão do nosso estudo, mas já podemos encaminhar para o final. Espero que vocês reflitam sobre tudo que foi falado aqui. O mérito desse texto é de Erasto. Ele, com a sua forma tão objetiva de falar, a sua forma muito clara de falar, Erasto não tem interpretações, é essa objetividade da fala. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso estudo, curtam, né, tanto aqui que está sendo transmitido ao mesmo tempo no canal da Web Rádio Cristo Consolador, quanto no canal Esmilson Allan Kardec. Curta os dois canais, compartilhe se você acha que isso aqui é interessante para alguém, para divulgar e dinamizar os nossos canais. Tá bom, pessoal? Então, pedindo ao Mestre Jesus que permaneça conosco cada vez mais, mesmo com as nossas fragilidades morais, com as nossas infantilidades, e que possamos
numa forma de agradecer o acesso a essas informações, que possamos praticá-las no nosso dia a dia. Porque assumir a condição de espírito imortal não precisa de nada, é simplesmente viver, aonde quer que você esteja. Então, que o Mestre Jesus possa estar conosco, favorecendo as possibilidades para que nós exercitemos esta capacidade de libertação da influência da matéria. Que Ele esteja conosco. Minha querida Silvia, meu querido Delcio, um grande abraço. Pessoal de casa, onde quer que você esteja, qualquer hora que você esteja assistindo, um cheiro no coração e vamos que vamos. Em um caminho tranquilo, a cada passo, uma nova descoberta. Pérolas de luz surgem, iluminando o caminho e trazendo esperança. A beleza da jornada está em cada passo que damos. Seguindo em frente, sempre descobrindo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.